Olá pessoal, esse é mais um estudo bíblico realizado às quartas-feiras. Nós iniciamos hoje um novo assunto, a adoração cristã. Nessa aula, nesse estudo de hoje, vamos tratar especificamente sobre o tipo de adoradores que o Pai procura. Então esse é o nosso tema básico. Em primeiro lugar, o que Deus deseja quando se trata de adoração? Essa é uma questão particularmente relevante para aqueles que querem adorar da maneira que Deus estabeleceu. Ou seja, Deus é o regulador da adoração. Por isso, querendo fazer o que Deus quer que façamos na adoração, nós temos que olhar para as Escrituras. Daí, esse texto de João 4 é o primeiro lugar que nós iremos para aprofundar, para fundamentar o nosso assunto. Leiamos. O texto diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus, em João 4, nessa primeira parte, ele tem uma conversa com uma mulher. Existem várias coisas que são impressionantes e incomuns nesse diálogo, especialmente para um rabino judeu daquela época. Primeiro, é Jesus falar com uma mulher. Isso era bastante radical em seu tempo. Um homem conversar com uma mulher. Em segundo lugar, para ele falar com o samaritano também era algo radical, porque os judeus, como o texto diz, eles não gostavam dos samaritanos. Até hoje não gostam dos samaritanos, porque eles eram uma etnia mista e tinham uma religião diferenciada do judaísmo. Frequentemente, para você ir do norte da Palestina para Jerusalém, que está ao sul, o judeu evitaria Samaria, que ficava no meio. Os judeus cruzariam o Rio Jordão, viajariam pela região da Transjordânia, para que eles não tivessem que passar por Samaria. Mas João nos diz aqui que Jesus tem que passar por Samaria. Jesus encontra essa mulher, uma mulher samaritana, que está pegando água do poço ao meio-dia. Geralmente a gente não sai no calor do dia, se a gente puder evitar, né? Então, por que essa mulher está pegando água ao meio-dia? Possivelmente porque o resto das mulheres dessa pequena cidade de Sicar, em Samaria,
haviam evitado, ou queriam evitá-la. Não queriam ter nada com ela, nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de proximidade. Como nós vamos descobrir no final do texto que nós lemos, essa mulher teve 5 maridos e o homem com quem ela estava agora não era o seu marido. Isso que Jesus disse a ela, para o espanto dela. Eu suponho que as mulheres da comunidade pensassem: essa mulher é uma ameaça para o meu casamento, né? Se eu fizer uma amizade com ela, ou ela pode me dar uma má fama também, né? Então elas evitavam de qualquer tipo de envolvimento, não queriam ter nada a ver com ela, e é exatamente por isso que ela está ali, nesse horário, onde era um horário improvável de ter outras pessoas buscando água em função do calor do sol. Mas Jesus então se envolve numa conversa com essa mulher, quebrando as barreiras ligadas ao sexo, ligadas à cultura, à religião, à nacionalidade. Ele rompe todas as barreiras geográficas, né, sociais, religiosas, raciais, institucionais. E quando nós começamos a ler João capítulo 4, verso 19, Jesus fala sobre essa água viva. É um assunto apropriado, porque ele está perto de um poço, e a mulher diz: eu adoraria ter um pouco dessa água, porque assim eu não teria que vir aqui para pegar água mais. Mas Jesus está, obviamente, tentando levá-la às coisas mais profundas, falando de um relacionamento com Deus. Depois que Jesus diz a ela que sabia que ela teve 5 maridos e que o homem com que ela estava vivendo não era o seu marido, ele então continua, no capítulo 4 ainda, ele continua essa conversa dos versos seguintes e diz assim: a mulher responde: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aqui em João 4, 2 coisas incríveis estão acontecendo agora no decorrer desse texto. A primeira delas é que a primeira revelação que Jesus faz de si mesmo como Messias é para essa mulher samaritana rejeitada. Uma mulher, uma samaritana e uma considerada pecadora, né, promíscua. E a primeira revelação de Jesus, onde ele se revela como sendo o Cristo, como sendo o Messias, é a essa mulher. Essa é uma coisa de muito interesse para considerarmos. Uma outra coisa incrível também, que eu acredito que é o ensino mais significativo de Jesus nessa passagem, é sobre a adoração. Ele não dá esse ensino aos seus discípulos, mas a essa mulher samaritana. Jesus diz no verso 23, o Pai está procurando adoradores. Então ele se revela como Messias e ele diz que o Pai está procurando adoradores. Essa palavra procurando, buscando, ela é usada basicamente aqui, se referindo a Deus, ao Pai, procurando por algo. E ele está procurando adoradores. João Calvino, teólogo reformado, entre outros, dizia que a nossa identidade mais básica e definidora como portadores da imagem de Deus é que nós somos seres adoradores. Nós sabemos que nós somos criaturas
mas talvez poderíamos dizer, se essa palavra existisse, que nós somos adoraturas, né? Ou seja, nós fomos projetados para adorar a Deus. Embora essa palavra não exista, ela expressa muito que nós fomos projetados para ter os nossos afetos, os nossos desejos e toda a nossa vida focada em Deus. Assim, tudo mais entraria no seu devido lugar por causa dessa nossa total atenção e adoração a Deus. O que acontece fundamentalmente na queda, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, momento que nós chamamos de queda na teologia, é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo de número 1, que as pessoas pararam de adorar o Criador e começaram a adorar a criação. Seja um time de futebol, seja um cantor, ou um influencer, ou uma mulher, ou a fama, ou o que quer que seja. Deus nos criou como seres adoradores, e Ele está procurando adoradores que o adorem. O Bob Dylan escreveu uma música alguns anos atrás que dizia isso no refrão: você tem que servir a alguém. Cada criatura serve ou adora, porque servir é uma palavra bíblica para adoração também. Cada pessoa dá o seu afeto e a sua honra a algo ou a alguém. Deus quer que esse alguém seja Ele mesmo. Em certo sentido, então, a queda danificou significativamente a nossa compreensão do objeto do nosso afeto. Aquele que deveria ser Deus passa a ser agora os seres criados, quaisquer outros que não Deus. Então o Pai está buscando a nossa adoração exclusiva, mas não apenas isso. Jesus aqui também nos diz que tipo de adoradores Ele está procurando. Se nós queremos adorar a Deus da maneira que Ele quer ser adorado, nós devemos prestar muita atenção quando Jesus diz: este é o tipo de adoradores que Deus está procurando. E que tipo de adorador Ele está procurando? Ele está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A discussão anterior a essa é sobre o lugar certo para adorar. É em Jerusalém, onde os judeus adoravam, ou é, como a mulher diz, nessa montanha, em Gerizim? Os samaritanos, que adotavam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, eles haviam feito um local de culto no Monte Gerizim. E os filhos de Israel, quando eles entraram na terra, eles deveriam ler as bênçãos da lei no Monte Gerizim e as maldições da lei no Monte Ebal. Então ele está perguntando onde é o lugar certo para adorar, Jerusalém ou Gerizim? Agora, lembre-se do que está acontecendo em Jerusalém nesse momento. Há uma adoração completa no templo, com sacrifícios e assim por diante. E Jesus então diz: o tempo está chegando e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele também diz que está chegando o tempo em que eles não adorarão nem em Jerusalém, nem nessa montanha, porque ele diz: a salvação vem dos judeus. Ele não está descartando que Deus tinha um plano através dos judeus para o cumprimento dos seus propósitos redentores por meio de si mesmo, mas ele está dizendo que o que está acontecendo em Jerusalém passará, porque a plenitude do que isso representa está agora presente nele mesmo. Então, quando nós dizemos que Deus deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o que vem à nossa mente? Nós podemos pensar em adorar em nossos corações, ter corações que foram transformados e voltados para o Senhor. No contexto brasileiro, podemos pensar em coisas como adorar com as emoções ao invés da razão. Essa é muitas vezes o que se diz, adorar. A adoração aqui está falando de uma adoração com as emoções, né? Uma das controvérsias sobre essa passagem é se o termo espírito aqui está se referindo ao Espírito Santo ou ao Espírito humano. Eu diria que é biblicamente claro que nós não podemos adorar a Deus sem o Espírito Santo. Eu não acho que tenhamos que necessariamente fazer disso uma dicotomia nessa passagem. Então, o Espírito pode se referir tanto ao Espírito Santo quanto ao nosso espírito, à nossa alma.
Eu creio que é uma adoração capacitada pelo Espírito Santo, vinda do espírito humano, se podemos descrevê-la dessa forma. Então, a adoração a partir do que a Bíblia chama de coração. Jesus disse, citando Isaías, essas pessoas me adoram com os seus lábios, mas os seus corações estão distantes. Eu acho que o que Jesus está dizendo aqui é que o tipo de adoradores que Deus está procurando darão mais do que apenas serviço da boca para fora. Eles vão realmente adorá-lo do âmago do seu ser, do coração, ou do que Jonathan Edwards disse e chamou de afeições. Observe que a primeira coisa que Jesus disse sobre adoração não se refere sobre sermões, os sacramentos, ou orações, ou cânticos. Então não tem a ver com as formas, com os meios, seja pelo sacramento, seja pela oração, seja pelo cântico. Todas essas coisas são muito importantes, mas Jesus aqui vai ao cerne da questão. E ele diz que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que você acha que ele quis dizer com verdade? Se nós podemos dizer que em espírito quer dizer tanto através do Espírito Santo, quanto através do âmago do nosso ser, ou seja, com toda a nossa alma, com todas as nossas afeições. O que você acha que ele quis dizer com em verdade? Eu acredito que Jesus queria dizer que nossa adoração deve ser de acordo com as Escrituras, ou seja, elas devem ter fundamentos verdadeiros. Adorar o Pai em verdade significa adorá-lo de acordo com as especificações que ele revelou, com as prescrições sobre como ele deseja ser adorado. Quando nós olharmos através do estudo do Antigo Testamento, veremos que Deus deu instruções muito específicas, detalhadas, sobre o sistema sacrificial e sobre o sacerdócio levítico. Não faltam no Velho Testamento detalhes nas instruções sobre como Deus deseja ser adorado, mas isso nunca é separado com o coração, com a adoração que deve vir do coração. Por isso eu diria que adorar em verdade significa adorar de acordo com tudo que ele revelou na Bíblia, o que inclui adorá-lo em espírito. Por vezes, em vários círculos cristãos, muitos colocam esses dois um contra o outro. Dizem, você adora o Pai em espírito, nós adoramos em verdade. Às vezes a divisão surge quando dizem os pentecostais adoram em espírito e os presbiterianos adoram em verdade. A Bíblia não diz que o Pai procura adoradores que o adorem ou em espírito ou em verdade, porque as duas coisas são inseparavelmente ligadas. A pergunta que acho que devemos fazer a partir desse texto é: quem adora a Deus dessa maneira? Quando nós pensamos claramente, sinceramente sobre o nosso tipo de adoração, se ela é de fato plenamente em espírito e em verdade, nós perguntamos: quem adora a Deus dessa maneira? É fato que a Escritura foi dada para preencher lacunas nas nossas vidas. É como se nós tivéssemos tantos buracos que nós precisamos da Bíblia e do Espírito Santo para tapá-los por causa da queda, daquilo que a queda produziu em nós. O que falta em mim é algo que só Cristo pode preencher. Ao olharmos para esse texto, a pergunta que devemos fazer é: conhecendo o meu próprio coração, será que eu posso dizer sobre mim mesmo que eu adoro o Pai com todas as minhas afeições voltadas a Ele, de acordo com cada detalhe expresso na Sua palavra, sobre como Ele deseja ser adorado? Quando nós pensamos assim, nós muitas vezes dizemos: Deus não teve sucesso. Ele busca, mas não encontra adoradores verdadeiros, porque ninguém consegue adorá-lo completamente, com todos os detalhes, ou como ele deveria ou merece ser adorado. A mulher junto ao poço não estava adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas observe a bênção maravilhosa. Essa mulher que tinha tanto do que se envergonhar, ela corre de volta para sua aldeia e ela diz para todos: venham encontrar essa pessoa que sabe tudo sobre mim.
E aí a implicação é que ele sabe tudo sobre mim e ainda assim me ama. Então quase toda a cidade vai até Cristo. Que coisa notável acontece ali em Samaria. Isso é as boas novas dessa passagem, são as boas novas do Evangelho. O Pai encontra um verdadeiro adorador e o seu nome é Jesus. A única pessoa que é totalmente como nós, totalmente humana, mas sem pecado, e plenamente Deus, que adora o Pai perfeitamente em espírito e em verdade, é o próprio Cristo. Por isso, uma coisa interessante para guardarmos do que nós estamos falando, que a adoração que agrada a Deus só é feita por aqueles que estão em um relacionamento com o seu Filho Jesus Cristo. A adoração é sobre união com Cristo, é sobre pertencermos a Ele, sendo unidos a Ele pela graça através da fé. Como o próprio Jesus mesmo declarou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Toda a adoração que realizamos só é aceita porque ela é intermediada por Jesus Cristo. Essa é a boa nova. Então, enquanto ele oferece verdadeira adoração ao Pai, nós oferecemos verdadeira adoração ao Pai, porque nós estamos unidos a Ele. Ele apresenta a nossa adoração, tantas vezes manchada, com motivos errados, e Ele apresenta e aperfeiçoa a nossa adoração, e o Pai recebe a nossa adoração como se fosse a adoração do seu Filho. Esse é o Evangelho da Graça, aplicado a esse aspecto mais fundamental da nossa existência como seres adoradores. Então o Pai busca verdadeiros adoradores, e eles são todos aqueles que ao longo do tempo e do espaço colocaram a sua fé e a sua confiança em Cristo e vieram para o Pai por meio de Cristo. Por isso os verdadeiros adoradores são aqueles que pertencem a Cristo, que oferecem a sua adoração por meio dele como o único que pode torná-la aceitável ao Pai. Por isso que essa é a razão pela qual a adoração ela é centrada em Cristo. A adoração precisa ser centrada em Cristo. É tudo sobre Jesus. Caso contrário, não haveria adoração verdadeira, porque Ele é o único que adora plenamente em espírito e em verdade. Sinclair Ferguson disse que a adoração é um evento congregacional onde Cristo medeia as nossas orações, conduz o nosso louvor e prega a palavra a nós. Ele sozinho é o líder do culto, do louvor, ele é o pregador, ele é o ministro no santuário. Isso é bastante significativo e profundamente bíblico. A maioria de nós sabe e já foi ensinado que Cristo nos ajuda quando oramos. Ele é o intercessor, ele recebe as nossas orações, ele as torna apresentáveis ao Pai. Por isso as nossas orações só chegam a Deus por meio e intermédio de Jesus Cristo. Ele é o intercessor, ele é o intermediador, assim também a nossa adoração. Como é que Jesus poderia ser o receptor da adoração e o doador da adoração? Exatamente por aquilo que nós chamamos em termos teológicos de união hipostática. A união hipostática é simplesmente que Jesus é ao mesmo tempo o Deus Filho, totalmente Deus e totalmente homem. Assim, o que você pode dizer sobre ele ser Deus, você pode dizer sobre a pessoa de Cristo. E o que você pode dizer quanto a ele ser humano, você pode dizer sobre a pessoa de Cristo. Ele tanto declara o nome de Deus como Deus, ele canta louvores a Deus como alguém que é totalmente humano. Esse mistério da encarnação, como Deus homem glorificado, ainda é totalmente humano e totalmente divino. Por isso, por causa dessa união hipostática, é que Jesus pode ser o receptor da adoração e o doador, aquele que recebe a adoração e ao mesmo tempo aquele que entrega, que leva a adoração. É por isso que ele vem até nós para estar conosco por meio da agência do Espírito Santo,
terceira pessoa da Trindade, mas é realmente Cristo que está presente. Nós vamos falar mais sobre isso quando discutirmos os sacramentos, né, na adoração. Ele está presente conosco como Deus homem. Então, na adoração centrada em Cristo, não tem a ver só, uma adoração centrada em Cristo não tem a ver só com o conteúdo das músicas, com as orações, com os sermões, mas é sobre a realidade da presença do Deus Filho em cada aspecto, em cada elemento, em cada culto de adoração. Ele é o centro. Se a adoração do Filho como único verdadeiro adorador é a única adoração que Deus aceita, então, de alguma forma, seu Filho deve ser conectado a todos os aspectos de como adoramos. Daí, leia comigo, Cristo, mais importante do que nós estamos tratando, é que nós temos um sumo sacerdote como esse, como Hebreus diz, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8, 1 e 2 diz isso. A adoração bíblica ela se baseia na riqueza das expressões passadas da adoração bíblica e no frescor dessas novas expressões de adoração bíblica. Certa vez eu ouvi uma história, e eu quero encerrar com essa história, porque os fundamentos dessa aula já foram transmitidos. Não sei se essa história é verdadeira, mas é uma ótima história. Existia um grande pianista que ia dar um concerto em Nova York, e uma mãe levou o seu filho de 7 anos ao concerto para tentar inspirá-lo para querer praticar mais piano, nas suas aulas de piano, para se tornar futuramente um grande pianista. Antes do show começar, aquela mãe começou a conversar com alguns conhecidos e o garotinho se afastou dela. E já no início do show, ele vai aos bastidores e entra por uma porta que estava escrito "Não entre". Num instante ele estava ali no palco diante de um lindo piano de cauda, assentou-se e começou a tocar com um dedo só, "Brilha, brilha, estrelinha". Talvez você se lembre desse cântico, uma melodia infantil muito simples. E a multidão ficou silenciada ali, ficou horrorizada. Como é que uma mãe deixa o filho subir no palco ali, no momento que o show ia começar? Isso poderia arruinar a noite inteira. Mas o grande pianista sobe ao palco e ele acena para a multidão ficar em silêncio. Ele se aproxima do menino, ele abraça essa criança e sussurra no ouvido dessa criança: "Continua tocando". Então aquele garotinho continuou tocando, enquanto o pianista lançou belas melodias e contramelodias que incorporavam aquela simples canção. Por fim, a multidão ovacionou de pé. E, é claro, você sabe que eles provavelmente, quando foram para casa, contaram a todos e perguntaram sobre qual foi a melhor parte da noite. Eles disseram: olha, como o pianista incorporou essa expressão simples de uma melodia infantil e ele deu um show em cima disso. Mas eu tenho certeza que para aquele garoto ele achou que ele estava fazendo um ótimo trabalho, tocando piano na frente de todas aquelas pessoas. Mas aquele que deixou tudo perfeito e maravilhoso foi o pianista do concerto. Assim somos nós, e assim é Jesus. Nós somos como essa criança, tocando melodias simples, muitas vezes displicentes, muitas vezes equivocadas, muitas vezes sem a completude, a inteireza do nosso ser, a integralidade do nosso ser, sem completamente as nossas afeições. Mas é o grande pianista que faz essa simples melodia se tornar agradável aos ouvidos de Deus. Para nós, a adoração ela é assim. Nós temos a tendência de pensar que nós acertamos, que nós temos bons músicos para tocar, que nós cantamos, que nós usamos diferentes elementos de adoração e por isso somos aceitos por Deus. Nós temos a tendência de pensar que nós temos isso juntos e que Deus agrada porque nós somos tão bons. Mas, na verdade, nós somos como esse garotinho brincando de "brilha, brilha, estrelinha". Porque Cristo é o único que torna a nossa adoração bela aos ouvidos de Deus, por causa da sua graça redentora por nós. Eu espero que você possa ter aprendido com essa primeira aula
e traz para nós que tipo de adoradores que o Pai procura. Ora, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, ou seja, através do Espírito Santo e pelo uso de todo o nosso coração, de todas as nossas afeições, mas também em verdade, ou seja, conforme Deus prescreveu. E não conseguimos cumprir isso completamente, mas Cristo cumpriu no nosso lugar. Essa é a beleza daquilo que ele está dizendo a essa mulher samaritana, que ela, embora fosse quem ela era, ela não deveria procurar onde se deve adorar, se desse ou naquele lugar, os elementos disso, daquilo, mas o fundamento era o Cristo. A adoração só pode ser feita a Deus, só agrada a Deus por aqueles que estão em um relacionamento com o seu Filho. A adoração é sobre união com Cristo, é sobre pertencermos a Ele, é sobre sermos unidos a Ele pela graça através da fé. Por isso, o fundamento que nós vamos ensinar sobre a adoração cristã é uma adoração centrada em Cristo, que é o único que torna a nossa adoração bela aos ouvidos de Deus. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.